E aí galera, tudo beleza? Está começando mais um Gol Contra. Vamos falar hoje 10 curiosidades sobre futebol. E a primeira pergunta é: quando foi criada a primeira bola? Bem, alguns historiadores admitem que Charles Miller foi quem trouxe a bola para o Brasil depois que ele voltou da Inglaterra. A bola era feita de couro animal, também conhecida como capotão, e sua câmara de ar era feita de bexiga de boi. Pergunta número 2. Onde o futebol foi criado? Muitos acham que o futebol foi criado pelos ingleses, mas na verdade não foram. Foram os japoneses e os chineses há mais ou menos 2000 anos. E os ingleses, eles criaram as regras de futebol no século XIX e não o futebol em si. Pergunta número 3. Em que ano o futebol teve sua primeira partida oficial? Existem pessoas que dizem que a primeira partida aconteceu em Glasgow, mas na verdade ela aconteceu na Universidade de Cambridge, em 1848. Pergunta número 4. Quem foi o primeiro jogador a ser vendido para o exterior? Chiesa Amalfi. Ele jogava no São Paulo, depois foi para o Peñarol e de lá foi para o Nice, da França. Pergunta número 5. Onde ocorreu a primeira partida entre seleções? O primeiro jogo entre seleções aconteceu em Glasgow, capital da Escócia, entre Escócia e Inglaterra, em 30 de novembro de 1872. E por incrível que pareça, o placar foi 0-0. Agora, a pergunta número 6 é baseada no futebol brasileiro. Qual foi o maior número de jogadores expulsos em uma única partida? Isto ocorreu em 1954, numa partida no torneio Rio-São Paulo, onde a Portuguesa recebeu o Botafogo do Rio de Janeiro e houveram 22 expulsões na mesma partida e a Portuguesa ganhou o jogo por 3-1. E outras, as 22 expulsões foram decorrentes de uma briga durante o jogo. Claro, a gente pergunta assim, 22 expulsões, não foram os 11 de cada time não, também existem reservas. As expulsões foram de técnicos a torcedores, no geral foram 22 expulsões. Pergunta número 7, qual foi o maior público pagante? Foi no jogo entre Brasil e Paraguai, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 70. Tiveram um total de 183.341 pagantes. E o jogo aconteceu em 31 de agosto de 1969. Aí, a propósito, o jogo foi 1-0 para o Brasil. Uhul! Pergunta número 8. Em que ano os árbitros começaram a utilizar os cartões vermelhos e amarelos nas partidas? No ano de 1970, na Copa do Mundo. Porém, naquele Mundial não houveram expulsões. O ato de expulsar jogadores já é antigo. Em 1930, o árbitro Albert Bürhan expulsou o primeiro jogador entre Romênia e Peru. Pergunta número 9. Qual foi o primeiro campeonato realizado no Brasil e quem foi o campeão? O primeiro campeonato realizado no Brasil foi o Campeonato Paulista de 1902 e teve como campeão o São Paulo Athletic Club. Curiosidade número 10. Em que ano os jogadores começaram a utilizar número em suas camisas? Na Copa do Mundo de 1950 foi o ano que os jogadores passaram a utilizar números em seus uniformes. Galera, essas foram apenas 10 curiosidades sobre o mundo do futebol. E como vocês puderam ver, aqui embaixo ficou rolando alguns dos placares dos jogos que aconteceram agora à noite. Para de rir, miséria! Peraí, não. Que não, pô, tudo não. Foi o maior número de público pagante. Pergunta número 7. Fala pessoal, passando aqui só para reforçar o pedido do vídeo anterior para vocês. Ainda estamos sem a nossa imagem do perfil. Por favor, deixem nos comentários, valeu?